Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o mercado de transferências do Remo, que segue bem agitado, né? Com o nome ex-Paysandu na mira para 2026. Tem também alguns outros nomes, como por exemplo o Eduardo Vargas, que foi oferecido, né, ao clube, passagens aqui no Brasil pelo Atlético Mineiro com muitos altos e baixos e que estava por último lá no futebol chileno. Vou mostrar os números do centroavante aqui para vocês. A chegada também do Carlinhos, né, um jogador aí do Flamengo, que eu já imaginava que teria um ou outro jogador do Flamengo chegando no Remo. Até fiz vários vídeos aqui nesses últimos tempos sobre isso, e o Carlinhos sempre era uma dessas alternativas. Apesar de não ter números excelentes na Série A, eu acho que pode ser sim uma boa aposta, desde que não seja para ser o centroavante principal, né, que eu vou comentar aqui no vídeo de hoje, e vários outros nomes sendo monitorados. É claro, nesse primeiro momento, longe daqueles grandes nomes que todo mundo imaginava, mas ainda vejo que numa reta final de ano e tudo mais, planejamento para o início da Série A vai ser daqui a um mês, né, basicamente. Então eu ainda tenho esperanças que vão chegar alguns outros nomes, talvez até de mais peso, principalmente depois da chegada do Osório e também da confirmação, né, da permanência do Marcos Braz, agora tendo uma semana e tudo mais, depois do final do ano também, um pouco mais de paz, né, para trabalhar, que eu acho que vai fazer muita diferença. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art Foot, que nós trazemos em média, né, 5, 6 vídeos por dia, por semana, né, melhor dizendo, do Remo, pelo menos aqui para vocês. Então, para você não perder nada, conto com o seu like e com a sua inscrição, que certamente nos ajuda bastante, beleza? Então, vou deixar aqui essa matéria, ó. Flamengo acerta empréstimo de Carlinhos ao Remo. O jogador esteve então ao clube e vai ficar então emprestado até o fim do ano, que é justamente quando termina o contrato dele, né, com o Flamengo, né? Então o jogador fez alguns gols aí nessa última passagem pelo Vitória e pelo Flamengo, sem muito destaque. Eu lembro que quando ele chega, né, no Flamengo era mais para cumprir um papel, porque o Gabigol tava com aquele negócio de doping e tudo mais, e aí ele foi para ser uma das alternativas e fez alguns gols aí pelo Flamengo, no total 3 gols nesse ano pelo Campeonato Carioca, e no ano passado 2 gols na Série A, depois de um bom Campeonato Carioca, né? 9 gols em 14 jogos pelo Nova Iguaçu. No Vitória nesse ano, podemos dizer que foi uma situação parecida. O Vitória buscando permanecer na Série A, ele chegou para ser um reserva imediato, começa até o ano fazendo alguns gols, né, no Campeonato Estadual, mas na Série A mesmo não conseguiu muito bem. Foram apenas um gol, né, contra o Grêmio, um gol em 6 partidas só disputadas na Série A do Brasileirão, então não foi utilizado. O Vitória teve uma passagem realmente bem discreta. Eu acho que pode ser uma alternativa, porque centroavante muito alto, 1,95 m, se for uma estratégia, né, do Osório com bola parada e tal, eu acho que pode fazer sentido. E também porque, igual eu falei, desde que seja um complemento de elenco, um reserva e tal. Quer dizer que se ele viver uma boa fase, não pode ser titular, não é isso. Mas chega para ser um reserva, no meu ponto de vista, do que um titular absoluto, incontestável e tudo mais. É muito mais dessa forma que eu enxergo nesse primeiro momento. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. 28 anos de idade, tirando essa boa passagem, né, que ele teve no Nova Iguaçu, surgiu também na base do Corinthians e passou por outros clubes sem muito destaque, dentre eles Vila Nova, Novo Horizontino e Oeste. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Falando também sobre centroavante, né, tem o Eduardo Vargas, que eu vou deixar essa matéria aqui do portal Somos Fanáticos que trouxe, né? Eduardo Vargas deixa o Audax italiano e é oferecido ao Remo. Então tá aí, ó, passagens por Grêmio e Atlético Mineiro no futebol brasileiro, estava aí por último no Audax italiano, que não teve números ruins, né? Se a gente observa aqui, ó, os números dele foram 15 partidas, 5 gols e 2 assistências, e isso que foi na reta final da temporada. Então, diferentemente de outros momentos até aqui no Brasil, ele vive realmente uma fase boa. De julho a dezembro, tá aqui o desempenho dele pelo clube chileno, né, sempre como titular, e até pela conquista que ele já teve, né, de Copa América e tal, pelo Chile, ó, 2 Copa América. O cara ganhou muita coisa na carreira, ele tem uma identificação bem forte lá no Chile, e pra você ver, né, mesmo o cara sendo chileno, foi bem nessa metade do ano, os representantes dele procurando outros times aqui no Brasil, certamente porque aqui no Brasil se paga muito mais, né? Mesmo o cara sendo um ídolo lá do Chile, é totalmente diferente. E aí, aqui no Brasil, né, passou no Grêmio foi quando? Rapaz, 2013, né, foi isso. No Atlético Mineiro com muitos altos e baixos, igual eu falei para vocês. Ele deixa o clube no final do ano passado. O Atlético tinha renovado o contrato dele várias e várias vezes, né? Jogou rapidamente no Nacional, não foi muito bem, 16 jogos, 2 gols. Eu não acho muito diferente, por exemplo, do Carlinhos. O estilo de jogo porque o Eduardo Vargas é mais baixo, né? Tem 1,74, então um cara de mais movimentação. Se a gente olha o mapa aqui, não é um jogador que fica só preso lá dentro da grande área, só que a fase dele também não era muito boa aqui no Brasil. Claro, o ano ruim dele no Atlético Mineiro, o último, foram 9 gols em 38 jogos. Na Série A mesmo, que é o que importa, ó,
em 23 partidas, 8 gols e 2 assistências. Eu acho que é um nome sim interessante, igual eu falei, um complementa o outro, né? O Eduardo Vargas chega para ser um titular absoluto e o Carlinhos reserva? Não sei. Tem que ver a questão da idade também, 36 anos, mas apesar disso não vejo um jogador como perto do fim da carreira e tal, que sempre tem tido uma média de mais de 30 jogos, né? Por temporada, em 30 a 40, né? Tranquilamente. Só não jogou mais esse ano porque no Chile e no Uruguai realmente tem poucas rodadas, né? Se eu não tiver enganado, não passa de 26 ou 27 rodadas a liga, né? Tá aqui o campeonato chileno, 4 gols e 2 assistências. Na Copa do Chile também ele foi muito bem, quando disputou. E aqui no Brasil, pelo Atlético Mineiro, ele jogava centralizado e às vezes caindo pelas pontas. Ó, o Brasileirão de 2024, 8 gols em 23 partidas, mesmo só 8 jogos como titular. 2023 jogou pouco porque teve uma lesão. Tá aqui o desempenho dele 2021, 2020 e 2021 também, quando o Atlético foi campeão. Pode deixar a sua opinião sobre o Eduardo Vargas nos comentários e se valeria a pena, né, tentar essa contratação. Bora falar aqui também sobre o Thalisson, né, que entra na mira do Remo para 2026. Eu vou deixar essa notícia aqui do estado do Pará, que trouxe, ó. A diretoria azulina mantém contato com o Curitiba pelo empréstimo do zagueiro de 23 anos, né? É claro, muita gente deve pensar, pô, mas o cara jogou pelo Paysandu e foi rebaixado e o Remo quer o jogador para a Série A? Eu vejo que é diferente porque possivelmente por ele já estar em Belém, já tem essa questão de adaptação, e outro ponto que porque ele é bem jovem, né, só tem 23 anos, e desde quando ele chegou no Paysandu deu uma consertada na zaga ali, né, principalmente quando ele começa a assumir a titularidade, foi um dos poucos que se salvaram realmente nessa reta final do ano, e aí eu vejo que seria uma boa, talvez, esse empréstimo com uma opção de compra e tal, para não ter o risco dele se valorizar e acabar saindo, voltando para o Curitiba e depois sendo negociado, né? Zagueiro destro, 1,90 m, pelo Curitiba sempre passou como um reserva em 2023 na Série A, em 2022 também na Série A, 2024 melhor dizendo, e aí, né, em 2025, depois do Campeonato Estadual, foi emprestado ao Paysandu, onde foi até que bem, né? Pelo menos jogou com frequência. Tá aqui o desempenho dele nessa última temporada na Série B. Zagueiro que leva muita bola, não é aquele cara que vai ficar, que tem dificuldade, né? Apesar da altura, 1,90 m, ele ajuda muito o esquema de jogo de sair jogando, e também em relação à bola parada, né? Um cara que sempre está dentro da grande área, apesar de ter marcado apenas um gol e uma assistência nessa última Série B. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Em 2023 também ele termina o ano bem, né, pelo Curitiba, 11 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, todas como titular. Dá pra ver aqui, ó, 11 jogos, 11 como titular. Enfim, é um cara que tem experiência, já jogava a Série A desde os seus 20 para 21 anos. Eu acho que pode ser uma alternativa, pelo menos não seria a primeira experiência dele como profissional ou algo assim. E igual eu falei, acho que um bom reserva também. Não colocaria para ser o titular nesse primeiro momento, até porque tem a chegada então do Marlon, vou deixar aqui, ó. Ex-Flamengo e Ceará fecha com o Remo para 2026. Tá aqui então a chegada do Marlon, 33 anos. Eu já achei ele bom em alguns outros momentos pelo Ceará, pelo próprio Cruzeiro também ele passa rapidamente em 2020. Se eu não estiver enganado, ele só não fica no Cruzeiro porque o Cruzeiro estava com dificuldades financeiras, né, naquela Série B. Tá aqui, ó, 2025 pelo Ceará, ele começa o ano como titular e perde a titularidade já na reta final, em outubro ali basicamente, né, ele perde essa titularidade, mas ainda assim, um jogador que jogou muito tempo como titular no Ceará e no Cuiabá na primeira divisão. Então não tem o que falar, né, tipo assim, o cara não tem experiência e tal, muito pelo contrário, cresceu muito de produção no Cuiabá nesses últimos anos. O Cuiabá ficou na primeira divisão 2021, 22, 23 e caiu em 2024. Quando ele caiu, foi pro Ceará e caiu de novo, né? Então não está com um histórico muito bom, mas ainda assim ele sempre foi uma peça interessante. Eu acho que pode ser uma boa sim, 33 anos, apesar de não ser aquele grande nome de peso ou algo nesse sentido. Acho que pode cumprir bem esse papel, né? Ainda mais com a renovação do Klaus e tal. Ele que é destro, né? Então poderia jogar pelo lado direito. Pode deixar a sua opinião sobre o Marlon aqui nos comentários. E igual eu falei, o Thalisson poderia ser esse reserva, inclusive do próprio Marlon, né? Para a posição. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos, está aparecendo aqui na tela. E nos vemos numa próxima. Valeu!